Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Nesse vídeo a gente vai fazer uma leitura imediata do documento para que vocês apliquem essas teorias na resolução dos exercícios, ok? Vamos começar olhando para o documento que continua lá falando das relações, vamos lá, ó, das relações métricas do triângulo retângulo. Esse é o nosso assunto, é o assunto que a gente vai explorar ainda por algum tempo. E aí eu dividi o quadro da seguinte forma: a representação do triângulo. Lembre-se, não é para qualquer triângulo, precisamos estar falando de um triângulo que esteja apoiado sobre a hipotenusa, que tenha para o qual uma altura que a gente chama de altura relativa à hipotenusa. Esse ângulo do vértice A é o ângulo reto do triângulo retângulo. E B e C são os ângulos agudos do triângulo retângulo. Então aqui eu tenho um ângulo B, aqui eu tenho um ângulo C, que são os ângulos agudos do triângulo retângulo. Azinho, aí não é mais maiúsculo, é minúsculo, é a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. E aí você tem Bzinho e Czinho como catetos. H, esse H aqui é a altura relativa a essa hipotenusa, quando a hipotenusa serve de base. M e N são as projeções. M é a projeção de C na hipotenusa e M é a projeção de B da hipotenusa. Quais são as relações métricas do triângulo retângulo? Primeiro, vamos falar da pitagórica, que é a mais importante. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Depois, o cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. H ao quadrado é a projeção vezes a projeção. E BC é igual a H. Essas são as 5 relações métricas do triângulo retângulo. Para cada caso, nós vamos aplicar as relações para resolução de questões. Como, por exemplo, na primeira questão, em que diz assim: determine as medidas de M e N indicadas nesse triângulo. Se você olhar bem, ó, o M aparece aqui e ele representa uma das projeções. O N aparece aqui e ele representa a outra das projeções. Então eu tenho a medida das duas projeções que eu preciso encontrar. Mas eu conheço um cateto que vale 8 e uma hipotenusa que vale 16. Com a medida do cateto e da hipotenusa, eu vou usar a relação pitagórica e vou descobrir a medida desse cateto C que está aqui, ó. Se eu descobrir a medida do cateto C, eu vou fazer 8 ao quadrado é igual a M vezes 16, e o tal do valor do C ao quadrado vai ser igual a N vezes 16. Essa é a relação que nós vamos usar para resolver a primeira questão do material. Vamos seguir adiante, vamos continuar fazendo a leitura do material. Determine as medidas BH, B e H indicadas no triângulo retângulo abaixo. O B está aqui e o H está aqui, que é a altura. Mais uma vez, ó, 54 é a hipotenusa, 48 é a projeção. Se eu fizer 54 menos 48, vai dar 6. Então, essa projeção que aparece aqui, ela mede 6. Bom, essa pequena projeção mede 6. E aí eu tenho B ao quadrado é igual a 6 vezes 54. Se eu descobrir o 6, se eu descobrir que aqui se eu já tenho que aqui é 48, então eu vou poder fazer H ao quadrado é igual a 6 vezes 48. Isso vai definir a medida da altura do triângulo retângulo em questão. Esse é o comentário para que a gente resolva a segunda questão da bateria de exercícios. Na terceira questão ele diz: determine as medidas A e N indicadas. O A está aqui e o N está aqui. O A é hipotenusa, N é projeção. Mas eu tenho aqui um 15, que é a altura. Aí eu vou usar H ao quadrado é igual a M vezes N. Quem é o H? 15. 15 ao quadrado é igual a 9 vezes N.
Com isso, você vai descobrir o N. Descobriu o N, soma com 9, encontrou o valor do A. Essa é a relação que resolve a terceira questão. A quarta questão diz assim: as medidas indicadas do triângulo retângulo ABC da figura são tomadas em milímetros. Determine as medidas de A, B, H e C que estejam nele indicadas. Eu tenho aqui um 36, que é a projeção. Eu tenho aqui um 64. Vamos ampliar um pouquinho aqui a tela para que a gente possa ver melhor. Ó, eu tenho aqui um 36, tenho aqui um 64. Para descobrir o H é fácil. Essa relação aqui, ó, ela vai descobrir a medida do teu H, ok? A gente tem que 36 mais 64 vai ser o valor de A, porque o A nada mais é do que M mais N. Então, esse A vai ser igual a 100. Se você tem o A e tem o H, porque o H vai vir da relação H ao quadrado é igual a M vezes N, então você descobriu o H, você já tem H, você já tem o A, falta o B e o C. B ao quadrado é 64 vezes A, C ao quadrado é igual a 36 vezes A, beleza? Essa é a informação da quarta questão aí do nosso material. E aí nós vamos para a resolução, para o comentário da resolução da quinta questão. Vou ampliar a tela também para que a gente possa enxergar um pouco melhor. Ele diz assim: em um triângulo retângulo, os catetos medem 7 centímetros e 24 centímetros. Determine a medida da hipotenusa, aparece aqui embaixo, a medida da hipotenusa, e da altura relativa à hipotenusa. Olha, eu tenho cateto, eu tenho outro cateto. Para encontrar a hipotenusa, eu vou fazer Pitágoras. A ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Isso vai definir o valor de A. E aí eu uso a relação BC igual a H. O B vale 7, o C vale 24. O A você vai descobrir aqui em cima. E aí o H vai vir como resultado dessa última relação. Beleza, o que eu estou mostrando para vocês com isso é que as questões envolvidas nesse exercício, elas vão usar o tempo todo as relações métricas do triângulo retângulo. No próximo vídeo eu faço mais algum comentário sobre isso.